Eu queria passar algumas informações sobre composição, sobre sensação de cor e para que você melhore o seu trabalho, tá bom? Eu acho que dá para melhorar e eu queria dar algumas dicas aqui no meu aplicativo mesmo que eu uso para fazer a arte, né? No caso, assim, a primeira pergunta que eu faço um briefing assim, bem rápido, para saber onde que vai ser aplicado a arte. Então, a Dani me falou que ia ser em um story de Instagram, né? O story de Instagram, ele é vertical hoje, né? Essa arte, ela deve estar invertida, ó. Ela deve estar, eu acho que ela deveria ser assim, né, na vertical, não na horizontal como ela está agora, tá bom? Então vai precisar ajustar. O que que você vai ter que fazer? Vai ter que refazer toda a composição. Então eu vou só dar uma sugestão como que eu faria para que você faça aqui no seu, tá? E melhore ele e a leitura que vai precisar. Por quê? Se você pegar essa arte na horizontal e colocar aqui, eu acho que vai acontecer isso. Ela vai ficar mais ou menos assim. Só que eu não acho tão legal a arte se ela ficar ocupando, por exemplo, metade. Aí o que, que vai acabar acontecendo? As pessoas têm umas que têm celular com uma tela grande, outras não. Essa fonte teria problema de você ler aqui, né? Ia ficar bem menor do que já tá. Então, o que que eu faço? Eu deixo para diagramar a, a imagem principal, que vai chamar, tem que chamar primeiro a atenção, para depois o texto funcionar em conjunto, tá? Mas sempre a imagem chamar primeiro a atenção. Então ela tem que estar bem diagramada e sem espaço sobrando. Aqui a gente tem que aproveitar bastante o espaço, tá? Então o que que eu faria? Não trabalharia com uma imagem horizontal, eu já prefiro fazer num suporte vertical do tamanho que vai ser publicado no Instagram. Então eu coloco aqui só para eu saber onde eu vou pôr a guia. Na hora que eu for exportar a imagem, aí eu tiro essas referências aqui, ó, e pronto, eu exporto só a imagem, tá bom? Então vamos lá. Eu deixo por enquanto só para eu saber que eu não posso invadir aqui porque não vai aparecer. E se for texto não vai dar para ler, tá bom? Então o que que eu faria se eu fosse você? Primeiro eu acertaria o tamanho do documento. É, a imagem de Instagram, primeiro vem sempre a medida horizontal pela vertical, tá? Então aqui está em pixels, seria 1080 de largura por 1920 de altura, tá bom? Então, o que que eu vou fazer em seguida? Eu vou para um processo criativo para definir, se eu puder definir com uma imagem só, ótimo. Eu não preciso ficar colocando mais imagens. Por exemplo, se eu conseguir colocar e definir assim como, essa ideia eu gostei, esse conceito eu gostei, de Jesus segurando o lanche, ok. Eu não preciso colocar outros personagens, nem como a Dani sugeriu, por exemplo, colocar duas menininhas uma do lado da outra. Se fosse aqui num suporte na horizontal, sim, poderia até caber uma menininha aqui, estendendo os braços para pegar o lanche, tá bom? Mas, como a imagem será publicada no Instagram, você tem que fazer na vertical. Aí eu preferi diagramar um personagem que ocupa quase toda metade aqui
da tela. E o lanche eu também tenho, eu recorto, tá? As imagens, já vou explicar por quê. Eu posso pegar depois ele e até aumentar para chamar mais atenção, tá? Eu posso exagerar porque pode ser uma coisa para chamar atenção, tá bom? Então, e tudo isso a gente olha e ajusta depois quando estiver diagramando, tá? Por que que eu recorto? Porque esse personagem, ele tá aqui com os braços abertos e eu posso usar ele em outros trabalhos. E eu também gosto de gerar imagem e trocar o fundo para um fundo adequado para o público. Então aqui eu acho que o fundo tinha que ser moderno devido ao público, tá bom? Só isso. E é algo bem suave, bem discreto. Outra coisa, por que que eu faço separado? Já aconteceu de eu criar o personagem, eu gostar desse aqui e não ter uma continuidade. Eu usar o Jesus, o personagem, para uma outra situação, com uma outra roupa e o rostinho eu ter gostado mais desse, por exemplo. Por que que eu recorto também? Porque eu posso pegar o rostinho dele e aplicar numa outra roupa em uma outra situação. Aqui ele está com os braços abertos, eu posso colocar ele com ajoelhado e com o mesmo rosto, entendeu? Então o lanche é a mesma coisa. Eu nunca vou gerar ele segurando o lanche, porque eu posso falar, putz, agora eu mudei, eu quero que ele segure um PlayStation, entendeu? Aí eu vou lá, eu gero só o PlayStation e coloco aqui. E eu continuo com o mesmo personagem, tá bom? Então eu recorto por conta disso, porque facilita na hora de fazer outras peças. Por exemplo, esse Jesus aqui, ó, como ele tá com os braços abertos, por exemplo, eu coloquei o lanche desse lado porque me sobra mais espaço para pôr texto aqui. Agora, se e a luz aqui, a iluminação também, eu achei que ficaria mais legal ele desse lado. Centralizado não vai dar, porque a gente precisa desse espaço aqui para pôr texto devido a esse tipo de suporte vertical. E eu achei que não ficaria legal eu colocar ele desse lado com o lanche aqui e texto aqui, tá? Eu acredito que aqui vai caber mais texto. Então por isso que eu pus ele desse lado, tá bom? Mas olha a vantagem que a gente tem em ter os objetos soltos, né? Posso usar ele para outras situações, outras artes, outro suporte. Eu acho que fica melhor quando você faz a adaptação de uma arte vertical e faz uma adaptação para uma arte horizontal, tá bom? Então, definindo a ideia, agora a gente vai para a diagramação do texto. Tem um detalhe, eu acho que o texto, a arte aqui, fica bem legal, com fundo liso, se não tem necessidade eu não preciso colocar, mas eu posso colocar grafismos discretos, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar, deixar um pouquinho mais claro. Isso aqui aparece mais quando eu vou fazer um fundo mais escuro do que esse. Eu quis deixar um fundo mais leve, tá? A gente pode colocar retículas, é um tipo de grafismo. Qualquer grafismo aqui delicado que não chame tanta atenção e não atrapalhe a leitura. Por exemplo, isso aqui atrapalha a leitura. Pode ver, ó. Eu coloquei aqui, eu tive que colocar uma sombra atrás, tá? Do que eu escrevi. Então, isso aqui atrapalha a leitura. Tá vendo? Só que, olha o que acontece quando eu tiro essa retícula aqui. A leitura fica bem melhor. Eu posso até tirar essa sombra. Posso até fazer igual você fez.
sem a sombra. Quer ver um exemplo? Ó, tirei a sombra. Tirei a sombra. Ela funciona, tá bom? Eu acho que assim já atrapalha um pouco de ler, ó, sem a sombra, tá bom? Então, tudo isso é adaptável, tá? Ela funciona, a sombra, se eu colocar um item, um gráfico aqui para colocar arte escrever em cima também. Aí dá bastante destaque pro que está escrito. Fica fácil de ler, sempre lembrando que a gente está falando de um celular, tá bom? Então, você pode pôr o logo também, se quiser preencher, usar um espaço vazio, pode ser aqui. Eu tinha diagramado, dava até para pôr aqui, ele colocando um pouco menor, tá? Então, eu sugiro, por exemplo, você escreveu aqui local, também dá para usar uma marcação do Google Maps. Já fica subentendido que é na paróquia Nossa Senhora Menina. Então você pode diminuir um pouco mais o texto, escrever aqui, como está bem adiantado, né? Só em agosto, você pode colocar save the date, tá bom? Cabe aqui em cima se você diminuir um pouco a fonte da letra. Mas isso aqui, tudo que eu estava te falando, é mais uma composição, tá bom? Composição engloba qual a cor você vai usar, qual elemento você vai usar, é, distribuir o texto, ó, aproveitar bastante o espaço, tem menos espaço sobrando aqui, ó, aqui, então para mim tá bem distribuído, tá? Aqui tá sobrando espaço, ó, aqui se fosse no caso uma arte horizontal, podia aumentar ele até quase aqui em cima, ficar bem nessa altura aqui, ó, do texto que você colocou, tá bom? Então pensa sempre assim, ah, beleza, se eu conseguir comunicar a minha ideia usando uma imagem, que é o personagem, o lanche, ok, tá? Eu não preciso colocar o logo aqui, ó, eu não preciso. E aqui, se você puder tirar alguma informação ou diminuir e continuar passando o que precisa, deixar menos texto possível, ótimo. Por exemplo, aqui você colocou Pastoral dos Coroinhas. Se já for postado no perfil da Pastoral dos Coroinhas, você não precisa colocar. Por isso que eu não pus aqui. Ou você pode colocar um tamanho menor que esse aqui, e não precisa colocar o logo. Aí o logo, eu quero o logo. Não sei, às vezes ele funciona até aqui, ó, entendeu? Mas sempre que eu procurar lugares sem muita informação ou com pouco detalhe, ó, ele não vai atrapalhar, porque eu coloquei esse elemento aqui, né, para dar um destaque no texto, não atrapalhar a leitura. Foi só por isso que eu coloquei esse azul aqui, que todos esses elementos você pode mudar. Ah, não, eu prefiro com um fundo mais liso para não atrapalhar. Pode deixar assim, não tem problema, tá? Então, eu queria que você estudasse, né? Quando você for mexer no seu trabalho, por exemplo, aqui não tem necessidade, né? Então, por exemplo, tenta adaptar tudo isso aqui nesse aqui, na vertical. Vai ficar bem difícil você conseguir fazer, entendeu? Tá bom? Então, eu acho até que se você recortar e quando você colocar na vertical, vai ficar bem bom esse aqui também. Vai ficar, em termos de proporção, assim, ó, vai ficar parecido com esse. Tá? Você colocou bem legalzinho aqui, mas eu acho que você vai ter que fazer uma adaptação dessa arte aqui para vertical, tá bom? Então, só queria dar essas dicas aí, sei que você está aprendendo e tenta pensar sempre dessa forma, assim, tá?
Começa pelo suporte, aí depois pela imagem principal, aí o texto deixa para você diagramar por último, sem deixar espaço, que como se trata de um celular, né, e muitas telas não são muito grandes, né, às vezes a arte vai ficar muito pequena, tenta distribuir o menor texto possível de quantidade, tá? Junto com maior tamanho de fonte para ajudar as pessoas a lerem. E pensa sempre assim, ó, tá destacando bastante porque é o que está ocupando mais proporção na tela. É o personagem, depois o texto que tem que comunicar, né? O lugar, o horário, tá bom? Isso é informação importantíssima que a gente tem que ficar bem atento, tá bom?